Fala galera, vou começar aqui a resolução de um simulado do Sisupa. Isso mesmo, quando a gente quer se preparar para uma prova, é muito importante. Deixa eu diminuir o zoom aqui para ficar melhor para gente, tá? É muito importante, gente, que nós possamos também resolver itens, tá? Que já caíram. Então fica ligado, principalmente para você que já tem uma certa base, né, de química, da melhor forma que você pode estar aí se preparando para detonar as questões, certo? Então você teria aqui, por exemplo, agora eu vou aumentar o zoom que já está no nível bom para a gente ver. Você tem aqui uma questão que caiu num simulado do Sisupa, gente, do ano de 2014, tá? Então foi um simulado no ano de 2014, certo? Como é que funcionam as questões do Sisupa? As questões do Sisupa, ou elas vão te dar um mini contexto e vão fazer itens relacionados a isso, ou ela vai te dar diretamente a pergunta sem mais delongas, tá? Aqui nessa prova, por exemplo, você pode observar que ele fala o seguinte, ó. Coloca aqui, uma caneta bonitinha. Ele fala o seguinte: no sentido de aumentar a compreensão do mundo físico no cotidiano e procurando integrar as ideias da química com outras áreas interdisciplinares, entende-se que o conhecimento deve ser apresentado de forma integrada. Por exemplo, os assuntos relativos ao sangue humano, na maioria das vezes, são tratados sob o ponto de vista biológico, sob o ponto de vista químico, e insere-se no sistema em equilíbrio. Essas questões 25 e 26 a seguir mostram essa interdisciplinaridade nos cursos na área de ciências ambientais, biológicas e de saúde oferecidos pelo SESU. Então você vê que a questão ela vai falar sobre assuntos que relacionam química, física e biologia. Ela vai falar sobre o sangue humano, só que ela diz que esse assunto ele é mais trabalhado na biologia, porém, e quando ele for trabalhado na química, você vai fazer referência a sistemas em equilíbrio. Para quem não lembra, um sistema em equilíbrio químico é um sistema que apresenta um processo reversível, né? Então você tem aqui uma substância A que vai se transformar numa substância B, porém essa substância B também pode se transformar na substância A. Então isso é a característica de um processo reversível, que são processos estudados dentro do equilíbrio. Então ela fala o seguinte nesse item agora. Vamos lá. Olha aqui, o amarelo, certo? O monóxido de carbono, CO, certo? É um gás poluente. Esse gás é inodoro, ele é incolor, ele é insípido e ele é produzido de duas formas, tá? Processos naturais e processos antropogênicos, ok? Os processos naturais são as queimadas, erupções vulcânicas, e os processos antropogênicos são as combustões. Eu acho legal essa parte, gente, que ele fala, que ele usa o termo correto, combustão incompleta dos combustíveis fósseis. Por quê? Porque existem dois tipos de combustão, a completa e a incompleta, certo? Sendo que a combustão, por exemplo, completa, ela vai formar monóxido, ou melhor, perdão, dióxido de carbono. Já a combustão incompleta, ela vai formar o monóxido ou a fuligem, certo? Então são dois pontos que a gente tem que analisar. Combustão completa, aqui deixa eu colocar aqui combustão completa, e aqui eu tenho a combustão incompleta. Então a questão ela tá te dando pistas aí do que ela vai trabalhar pra gente, beleza? Para destacar para você não esquecer. Tá na mão? Deixa eu ver, tá muito forte.
Beleza. Aí ele fala que quando está originado pelas emanações dos veículos automotores, possui uma grande importância ambiental, visto que grande parte do monóxido de carbono existente no ambiente é oriundo desta fonte. Beleza. E quando aspirado ao nível do alvéolo pulmonar, esse monóxido pode combinar-se fortemente e irreversivelmente ao ferro da hemoglobina do sangue, formando a substância chamada carboxihemoglobina, que provoca uma diminuição no transporte de oxigênio do sangue. Tá? Exposições altas a altas concentrações desse monóxido de carbono têm maior probabilidade de resultar em toxicidade severa. Na atmosfera, a 25 graus Celsius, o monóxido de carbono encontra-se em equilíbrio com o dióxido de carbono e o gás oxigênio de acordo com a equação. Então aqui, gente, por exemplo, é uma parte que você tem que levar em consideração aí, que é a própria equação, certo? Então tá aqui a equação destacada para gente. Observa que aqui é importante também salientar, tá, pessoal? O monóxido, que é só um oxigênio, e o dióxido são dois o quê? Oxigênios. E também, gente, o processo que está em equilíbrio, sim, um processo reversível, você pode observar que sentido 1 e sentido 2, tá? Aí olha o que ele fala, se a pressão parcial do gás oxigênio, então vou colocar aqui, ó, pressão parcial do gás oxigênio, ela é 0,2, ok? A pressão parcial do dióxido de carbono, ela é igual a 3 vezes 10 a menos 4 atmosfera. Determine a pressão parcial do monóxido de carbono, então ele quer que a gente encontre essa pressão aqui, ó, determine a pressão parcial do monóxido de carbono no equilíbrio e avalie com base nessas informações contidas no enunciado da questão se o valor encontrado pode ser considerado ou não preocupante. Beleza, ele não deu nada além disso, certo? E bem aqui eu tenho valores que a gente tem que atentar. Por quê? Porque são dados fornecidos pela própria questão. Então, vou colocar aqui, ó. Então, a gente tem que atentar aqui, porque são valores fornecidos pela própria questão, certo? Observa aqui, ó, que essa parte a gente tem que estar atento, certo? A essas informações, ok? Por quê? Porque são informações que a gente vai usar. Então, observa, tá, pessoal, que nós temos um sistema em equilíbrio entre o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, obviamente falando, ele é um sistema gasoso, certo? Onde limitar as pressões parciais do gás oxigênio, do gás carbônico, pede para eu calcular a pressão parcial do monóxido de carbono e nos dados da questão, ele me fala o valor da constante de equilíbrio e considere, né, 0,2 elevado a meio igual a 0,45. Então, qual é o próximo passo, Tami? A partir do momento que você identifica que o processo está em equilíbrio, identifica as informações, relaciona os dados da questão, você vê que eu destaquei na mesma cor para você, você vai lembrar que a constante de equilíbrio, certo? A constante de equilíbrio, ela é o produto sobre quem? Sobre o reagente. Nesse caso, certo? Essa constante de equilíbrio, ela vai ser o Kp, constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Por quê? Você tem um sistema gasoso, onde ele fornece as pressões parciais dos gases envolvidos, que é o monóxido, dióxido e gás oxigênio, tá? Então, você vai pegar a pressão parcial do produto, que no caso é o dióxido de carbono, elevado ao seu coeficiente, que é 1. Então, aqui não precisa eu colocar nada, certo? Sobre a pressão agora parcial do reagente, que é no caso o monóxido, vezes, onde está mais vai ficar o vezes, e a pressão do gás, o que? Oxigênio. E observa, gente, que aqui no caso do gás oxigênio, eu vou elevar a meio, tá? Por quê? Porque o coeficiente, ele vira expoente. No caso do dióxido e do monóxido, o coeficiente é 1. Então,
o expoente vai ficar igual a 1, beleza? Nesse caso, eu já tenho aí a minha constante definida, eu vou só substituir pelos valores da questão. 1,14 vezes 10 elevado a 45. No lugar do CO2, eu vou procurar ver aqui, ó, a pressão do CO2, que é 3 vezes 10 a menos 4. Então, vou colocar aqui na cor que eu coloquei, acho que esse verdinho aqui, 3 vezes 10 a menos 4. Sobre, né? Vou colocar agora aqui embaixo a pressão do dióxido, ou melhor, do monóxido, que é o que ele quer, no rosinha, né? Rosinha, pressão do dióxido. Vou chamar aqui de X elevado a 1. E a pressão do gás oxigênio, que é 0,2, colocar na laranjinha, elevado a meio, que é o coeficiente dele. 0,2 elevado a meio. Bom, gente, aqui, ó, acaba a química e começa a matemática. Você tem aquela velha situação da igualdade entre frações, que a gente chama de proporção, onde você vai fazer aquela propriedade, produtos meios é igual a produtos extremos, que eu chamo de tchosca e tchosca, né? Você vai tchoscar aqui, ó, e vai tchoscar aqui também. Então, vai ficar, então, assim, 1,14 vezes 10 elevado a 45 vezes o x, vezes aqui, ó, onde está esse 0,2 elevado a meio, eu vou substituir por 0,45, que foi o que a questão me falou. Considere esse valor igual a 0,45, certo? E vou igualar a 1 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 4. Agora acaba a química, né? Vamos para a matemática. Vai ficar x igual 3 vezes 10 a menos 4 sobre 1,14 vezes 10 elevado a 45 vezes 0,45. Então, vai ficar x é igual 3 vezes 10 a menos 4 sobre aqui, ó, 1,14, 0,45, aqui vai dar aproximadamente 0,513. Vezes 10 elevado a 45. Então, o que eu vou fazer agora? 3 dividido por meio, ó, eu vou até colocar aqui no amarelinho. 3, ó, e meio. Isso aqui vai dar 6. Tá? E aqui, ó, observa que tu tem 10,45, 10 a menos 4, com 10,45. Esse 10 a ponto 45, tu pode colocar ele lá para cima com o sinal trocado. Então, vai ficar 10 a menos 4 vezes 10 a menos 45. Aí, olha que bacana. Você tem uma multiplicação de fração, onde você vai conservar a fração e somar os expoentes. Menos 4 com menos 45 mais menos 45 dá menos 49. Olha, se você parar para analisar bem basicamente as alternativas, não tem esse valor exato, não tem. Mas tem a letra C, certo? Que coloca para gente 5,8, que é aproximadamente 6, ainda diz que isso é não preocupante.
Então, o gabarito aqui dessa resolução da questão 25 do CESUPA vai ser a letra C de coisas do coração. Beleza? Então, se inscreve aí no canal, clica no link que está na descrição, acompanhe a gente nas redes sociais para você ficar por dentro das outras questões de química da prova do CESUPA. Valeu, tamo junto e até a próxima.